saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe essa quarta-feira, dia 26 de março, que seja uma quarta-feira de boas notícias, de vitórias, de milagres para os que creem. Lembrando que essa quarta-feira, nós estaremos nos assentando à mesa com o nosso Senhor Jesus, participando da Santa Ceia. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Eu estou aqui mais uma vez lhe convidando para juntos orarmos, para iniciarmos mais um dia na presença de Deus, considerando a grandeza de Deus, a existência de Deus. Quando você prioriza o espiritual, prioriza Deus, Deus é quem vai te blindar, te guardar, te proteger. Deus é quem vai abençoar esse dia, abençoar a tua casa. É quem vai fazer com que esse dia seja de boas notícias, de milagres, de respostas para os que creem. A fé, uma vez aplicada, ela produz o milagre. A fé, uma vez colocada em prática, ela produz o sobrenatural. Hoje, agora, qual é o milagre que você precisa? Qual é o sobrenatural que você precisa? Você pode escrever aqui nessa barrinha de comentários o seu nome, o nome do seu familiar, do seu ente querido, ou qual é a área da sua vida que você carece, necessita da intervenção divina. Nós sempre estamos nesse horário, iniciando o dia, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras. Não estou aqui para falar de religião, mas para falar de um Deus único, um Deus vivo, que pode e quer mudar a sua condição. Esse Deus, Ele quer transformar a sua vida. Se você se inscrever aqui no canal, só de se inscrever, você também receberá uma cobertura de orações. E não paga para fazer isso, não custa nada, é só clicar em inscrever-se. Então faça isso agora. E prepare também, se você puder, um copo com água ou uma caneca com água, Uma vez essa água energizada, consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Onde chegará esse poder que cura, que liberta, que transforma, esse poder que restaura. Nós também vamos nessa oração consagrar as águas da unção do milagre. É exatamente isso. A Bíblia diz que a árvore morta, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Nós entregamos para as pessoas, na última sexta-feira, um borrifador como esse aqui, com água que nós consagramos, e explicamos como que ela iria usar esse borrifador para que milagres acontecessem. E aí, nessa sexta agora, que é uma reunião que nós temos da cura dos vícios, solução de problemas antigos, libertação, essas pessoas vão trazer o frasquinho vazio e aqui nós vamos encher com as águas que estamos consagrando. Eu tenho certeza que ao cheiro das águas, como está escrito, aquilo que está morto na sua vida, aquela área que você sofre, que você padece, Deus vai fazer brotar o sobrenatural. Deus vai fazer brotar o milagre, é isso mesmo. Agora, quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você vem presencialmente. Quem está em outro país, cidade distante, aí você participa do culto online, que nós temos às 19h30 na sexta-feira. Você prepara o seu borrifador com a água, nós consagramos a Deus
E aí eu explico como que você vai usar. Aí alguém vai dizer, mas precisa disso? Pois é, precisava Jesus cuspir no chão, fazer lama, passar nos olhos do cego? Não precisava, né? Porque ele é Deus. Mas ele usou o cuspe como ponto de contato, como algo para despertar a fé. Então, se você crê, ao cheiro das águas, a árvore morta vai brotar. Aquilo que está morto na sua vida vai brotar. Aquela área que você está sofrendo, Deus vai fazer brotar vitória. Vai fazer brotar saúde onde não tem saúde. Vai fazer brotar paz onde não tem paz. Vai fazer brotar prosperidade onde não tem prosperidade. Tá? Se você puder agora fazer essa oração conosco, tenho certeza que a luz de Deus vai te alcançar. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, se você quer uma vida nova com Deus, hoje, quarta-feira, às 8 da manhã, e especialmente às 7h30 da noite, nós estaremos realizando aquele culto de aprendizado da palavra e adoração a Deus, louvor a Deus. E hoje, com a Santa Ceia. Quem é membro virtual, você vai preparar um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, e às 7h30 da noite você vai participar virtualmente conosco, e aí na hora nós vamos consagrar a ceia. E na sexta-feira, às 7h30 da noite, daquela limpeza espiritual, aquela reunião para arrancar todo o mal da sua vida, você vai estar aqui presencialmente, se você mora aqui em Belo Horizonte, ou virtualmente, tá? Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos, mais uma vez, orando, juntamente com aqueles que estão crendo na Tua palavra, que necessitam, carecem da Tua intervenção, assim como o Senhor, na época de Neemias, entrou com intervenção, e o que eles levariam em média 10 anos para reconstruir os muros de Jerusalém, eles conseguiram tal feito em 52 dias, porque houve a tua intervenção. Nós sabemos, meu Pai, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o Senhor pode agora tocar nessas pessoas que se encontram aflitas, angustiadas, desesperançadas, e neste momento a doença, a dor desaparece, a enfermidade vai embora, a depressão acaba. Nesse momento, ó Deus, a Tua luz resplandece na vida dessas pessoas e todas as trevas são aniquiladas, destruídas. Eu determino agora que os principados, potestades, forças do mal caiam por terra, em o nome do Senhor Jesus. Espírito opressor, depressor, espírito de miséria, espírito de fracassos, de derrotas, eu ordeno, saia da vida desta pessoa, saia dos caminhos dessa pessoa, toda aflição, todo tormento, brigas dentro de casa, confusão dentro de casa, um não se entende com o outro, eu ordeno que todo o mal, em o nome de Jesus, saia agora. Oh meu Pai, ilumina essas pessoas, pessoas que dia após dia estão orando conosco, pessoas que semana após semana estão aqui, iniciando o dia na Tua presença, considerando a Tua palavra, considerando a Tua existência, pessoas, meu Deus, que precisam do Teu socorro, que precisam da Tua proteção, precisam da Tua orientação. Então orienta, meu Pai, capacita, meu Deus, a água que ela preparou para beber agora, que seja consagrada, que seja energizada, que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual. Aqueles que estão no propósito da unção do milagre, que é o cheiro das águas, a árvore morta, ela brota. Meu Deus, consagra essas águas que ela tem nesse borrifador, onde ela está borrifando, na casa, no contrato, na causa, no processo, na foto de um familiar, na peça de roupa de um ente querido, eu não sei onde ela está usando essa unção do milagre,
que ao cheiro dessas águas, que o sobrenatural aconteça. Faça brotar novos testemunhos, faça brotar portas novas, oportunidades novas, faça brotar saúde, paz, felicidade, alegria, meu Pai. Ó meu Deus, abençoa esse dia, que essa quarta-feira seja de sinais, de boas notícias, de respostas. Abençoa todos, meu Pai, que estão participando dessa oração. Abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando, aqueles que vêm te honrando. Abençoa aqueles que têm o nome aqui nesse bordão, assim como o Senhor fez florescer aquele bordão que tinha o nome de Arão. Faça florescer a vida dessas pessoas. Faça florescer o teu povo, meu Pai. Faça florescer a vida financeira, o comércio, o trabalho, a profissão. Nós queremos ver outra vez a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra. Honra, meu Pai, honra os teus filhos, honra os teus servos. Abençoa esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário, que prevaleça a tua justiça. Guarda as crianças, proteja os idosos. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Aqueles que estão privados da sua liberdade, que possa chegar o teu poder transformador até eles, mudando mente, coração. Abençoa os familiares que sofrem, que gemem, porque tem um ente querido lá preso, meu Pai. Dá suporte a essa família, dá suporte a essa mãe, dá suporte a esse filho. Honra, meu Pai, todos que participam conosco dessa oração. Abençoa os inscritos aqui no canal. Toque em cada pessoa que foi colocado aqui o nome, o pedido por ela. Responde, meu Deus, cada uma dessas orações, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. Que esse dia seja uma bênção. E você que crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o poder do Altíssimo esteja sobre você. Você que tinha preparado aí a água para beber agora, beba crendo no poder de Deus. Receba saúde física, saúde espiritual. Então hoje, quarta-feira, vamos participar da Santa Ceia, às 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite a gente transmite aqui pelo YouTube, justamente por conta dos membros virtuais. Prepara um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva para participar da Santa Ceia. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa de forma gloriosa. Eu vou deixar você com essa sugestão de pregação, de palavra, que é para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, mal não vai fazer, só vai fazer bem. E se você não puder ouvir agora, você vai ouvir depois. Mas procura se envolver mais espiritualmente. Quanto mais forte você se torna espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. Aí sim, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque Deus é quem te guarda, Deus é quem te protege, tá? Então se você puder, fica mais um pouco aí e você vai ouvir. Deixa o seu like aí também, dá um cliquezinho no joinha, que não custa, não paga para fazer isso. Você fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar, tá bom? Deus abençoe, bom dia. Seja, amém. Então, eu quero ler com você aqui sobre a arca de Noé. Você está vendo aqui no altar a arca que representa a arca da aliança, que representa o próprio Deus, que no passado ela representava o próprio Deus. Sobre a arca da aliança, nós vamos falar no próximo domingo. Mas
hoje, agora, eu quero falar sobre a Arca de Noé. Nós já falamos em outras reuniões sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse assunto da Arca de Noé, uma vez que no último domingo nós falamos de Gênesis, da criação do homem, que Deus formou o homem, que Deus criou o homem, fez o homem e criou o homem, e soprou o que ele é dentro do homem. Então, o animal irracional, ele não pode adorar a Deus, porque ele é feito de terra e ele não tem o céu dentro dele. Por isso que o animal irracional, ele é finito nessa terra, morreu, acabou. O homem é feito de terra, porém tem o céu dentro do homem. Significa que se o homem que é feito de terra, ele viver mais em função do céu do que da terra, ele terá o céu na vida dele. Ele terá as promessas de Deus aqui na terra. Ele terá a grandeza de Deus aqui na terra. Se o homem que é feito de terra e que tem o céu dentro dele, tem o fôlego de Deus dentro dele, ele viver mais em função da terra do que do céu, então esse homem, ele vai ficar na terra aquém das promessas de Deus, longe de ver as promessas de Deus se cumprindo. O que isso significa? Significa que Deus, ele nos dá livre arbítrio. Significa que Deus, ele deixa nas nossas mãos o poder da bênção e da maldição, da vida e da morte. Somos nós que decidimos ou que escolhemos se queremos viver mais para o céu ou mais para a terra. Somos nós que escolhemos e decidimos se queremos andar com Deus ou não, se queremos agradar a Deus ou não. É uma decisão. Aí nós vamos lembrar da Arca de Noé, que Deus, ele chega para Noé e ele dá para Noé as instruções para construir uma arca, um barco que iria salvar a humanidade. Deus passa as dimensões dessa arca, Deus passa o tamanho dessa arca, a largura, a altura dessa arca para Noé, numa época que não chovia, numa época em que supostamente jamais a humanidade ela acabaria num dilúvio. E aí nós vamos entender o que Deus ele fez através daquela arca e o que seria a arca nos dias de hoje, nos dias atuais. Nós vamos compreender que Noé, ele perdeu 120 anos da sua vida construindo um sonho, construindo uma arca que aos olhos humanos era algo maluco, era loucura o que ele estava fazendo e falando para as pessoas. Parecia que ele estava louco, perdendo 120 anos da sua vida para construir aquela arca daquele tamanho. Aí você vai lembrar de um versículo que tem na Bíblia que diz que aquele que perder a sua vida aqui nessa terra vai alcançar, vai achar, vai ganhar a vida eterna. Aquele que achar a sua vida nessa terra vai perder a eternidade. Para algumas pessoas, nós só temos essa única vida, e é verdade, é uma única vida aqui na terra. E porque elas pensam que a vida se resume só a esta vida, elas querem desfrutar, elas querem viver todos os prazeres que a vida pode proporcionar nessa terra. E na sua maioria, essas pessoas estão mortas espiritualmente falando e não sonham com o céu e não imaginam que há uma outra vida, não imaginam que há a eternidade. Então elas ganham nessa vida, elas supostamente se alegram, vivem os prazeres dessa vida, e quando morrem, o corpo volta ao pó, e elas, ao invés de subir, elas acabam descendo. Ao invés de herdar a eternidade no céu, acabam herdando o inferno. E aí eu disse
outro dia que o pior do inferno não é o fogo. O pior do inferno não é o tormento, mas o pior do inferno é você ter a consciência de que Deus não está lá e de que você estará separado de Deus por toda eternidade. O melhor da cidade santa, da Nova Jerusalém, que diz a Bíblia que desce do céu, que ela virá para a terra. O melhor da cidade santa não são as ruas que a Bíblia diz que são de ouro, as muralhas que são de pedras preciosas. Mas o melhor da cidade santa é que Deus está nela e que vamos estar nessa cidade com Deus por toda a eternidade. Você vê que as dimensões da cidade santa, da Nova Jerusalém, que fala lá em Apocalipse, você convertendo para as medidas atuais, ela chega num número aproximado de 60% do território brasileiro. Mais ou menos 5 milhões ou 5 mil quilômetros quadrados. 2.200 quilômetros de altura. Não é 2.000 metros de altura, 2.200 quilômetros de altura. Mais ou menos 60% do país, do Brasil, é o tamanho da cidade santa que os salvos vão estar. Mas o melhor dela não são as ruas de ouro, não são as pedras preciosas ou as moradias que Jesus disse que estava preparando para a gente, mas é que Deus está lá. E haverá paz, haverá alegria eterna para os salvos. Aí, eu estava lembrando daquele paralítico que estava à beira de um tanque. Há 38 anos, ele era paralítico. Há 38 anos, alguém colocava ele na beira daquele tanque chamado Betesda. Porque diziam que uma vez no ano as águas se mexiam e era um anjo que movia as águas e o primeiro que entrava era curado. E quando Jesus chega para esse paralítico, e o nome Betesda significa casa de misericórdia ou lugar de misericórdia, Jesus chega para aquele paralítico e faz uma pergunta: quer ser curado? É a pergunta que Jesus faz para o paralítico. Qualquer um de nós diria: claro, quero, agora, já. Mas aquele paralítico diz para Jesus: ninguém me ajuda. Em outras palavras, ninguém tem misericórdia. Toda vez que eu vou, alguém entra na minha frente, alguém entra no meu lugar. E aí, você já sabe que Jesus disse: levanta e anda. Ele se viu curado, imediatamente levantou e andou. Enquanto ele se via paralítico, ele continuava paralítico. Quando ele se enxergou, se viu, se imaginou curado, ele passou a andar. Mas o que eu quero que você entenda é que aquele lugar chamado lugar de misericórdia, casa de misericórdia, recebia pessoas com as suas chagas, com as suas mazelas, independentemente do que fizeram ou deixaram de fazer os seus pais. Agora vamos voltar no tempo. Vamos lembrar de Noé, que recebe de Deus as instruções. Se você ler capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus ele chega para Noé e ele diz para Noé o seguinte: você vai construir uma arca. Quando nós entendemos sobre a arca, lembramos de um navio que tem a sua ponta afunilada, que é para quebrar as ondas, quebrar gelo na sua jornada. Mas a arca que Deus manda Noé fazer não é como um navio. Ele diz para Noé: a arca terá 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um côvado mede do dedinho ao cotovelo, em média, 50 centímetros. Então a arca, ela tinha 150 metros de comprimento. A arca tinha 25 metros de largura. A arca tinha 15 metros de altura, dividido em 3
pavimentos. Só para você entender, essa laje que nós temos aqui, do chão até a laje, são 5 metros. Então imagine a arca de Noé sendo 3 pavimentos, exatamente com essas dimensões na altura, pelo menos. Da parede de vidro até essa última parede aqui, deve ter mais ou menos 20 metros. Então, seria essa a largura. Deus, ele mandou Noé fazer um caixote, na verdade. Deus disse que a arca tinha que ter uma única porta na sua lateral. E fora essa porta, ela só tinha uma janela no último compartimento de um côvado, ou seja, 50 por 50 centímetros. Aí você imagina, a arca, ela não tinha janelas laterais, porque não era cruzeiro, não era um tour que eles iam fazer. A arca não tinha leme, porque o marinheiro, o capitão da arca, era o próprio Deus que iria guiá-la ou dirigir essa arca para onde ela tinha que ir. Deus manda ele fazer a arca, calafetar com betume, que era uma espécie de piche, para que não afundasse, para que não infiltrasse água e etc. Aí vamos chamar a arca do tanque de Betesda, lugar de misericórdia. Deus chega para Noé e diz: o pecado se multiplicou na terra. As pessoas que eu dei livre arbítrio, que eu pensei que elas fossem usar a capacidade de raciocínio, que eu pensei que elas iam escolher a mim, que eu pensei que elas iam servir a mim, que eu pensei que elas iam ser mais do céu do que da terra. Essas pessoas abandonam o céu e vivem mais para a terra, vivem no pecado, vivem na orgia, vivem na prostituição, e por conta disso eu vou matar a humanidade, eu vou acabar com todo ser que respira na terra. Você vai fazer essa arca com essas dimensões e você vai colocar dentro da arca pares de animais, cada par da sua espécie, e depois que isso acontecer, eu vou fechar a arca e ninguém mais entra. E Noé, 120 anos sacrifica, 120 anos investe, 120 anos constrói, 120 anos obedece, 120 anos luta. Agora que Noé termina, ele avisa as pessoas, nesses 120 anos, todo mundo pergunta o que é isso, o que é aquilo, por que isso, por que daquilo, e Noé pregando e falando, e as pessoas não acreditam, as pessoas não dão a mínima, mas Deus chega para Noé e diz assim: entra na arca, você e toda a sua família, seus filhos, suas noras, seus genros, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim. Preste atenção para um detalhe. A família de Noé não anda com Deus. A família de Noé não serve a Deus. A família de Noé não obedece a Deus, mas por conta de Noé, Deus salva a sua família. Aí eu quero que você abra o seu entendimento e descubra que você não pode abandonar o seu familiar, por pior que ele seja. Eu quero que você descubra que você não pode abandonar a sua família, por pior que ela seja, porque Deus tem misericórdia. Deus é misericórdia. Por amor a Noé, porque Noé andava com Deus, porque Noé era reto, porque Noé era justo, Deus falou: entra na arca, você e a sua casa. A Bíblia diz que Deus falou para Noé juntar todos os mantimentos que existisse, toda comida que existisse, todo alimento que existisse, e levasse para dentro da arca. É bem verdade que nesses 3 compartimentos tinham lá suas jaulas, gaiolas, não sei, espaços para os animais, e o outro espaço que sobrou foi entulhado com alimentos, com comida, porque não se sabia quanto tempo iria ficar dentro da arca. Eu pergunto,
nessa ocasião, nessa situação, nesse momento, qual é o lugar mais seguro para estar? Você estando lá nos dias de Noé, qual seria o lugar mais seguro para viver, para estar? Fora ou dentro da arca? Você queria estar onde? Fora ou dentro da arca? Responde. Tá bom, dentro. Mas eu vou fazer você entrar na arca. Eu vou fazer você entender. Segundo os estudos, a arca com essas dimensões caberiam 125 mil animais do tamanho de uma ovelha. O maior zoológico que existe está na Alemanha e tem 16 mil espécies de animais. Quantas espécies, em média, aproximado, entraram na arca? Claro que Deus não chegou e falou, quero que bota o casalzinho de cachorro, vai botar o chihuahua, vai botar o shih tzu, vai botar o pastor alemão, vai botar... Não, é uma espécie só. Porque só de raça de cachorro tem mais de 800. Então, catalogado, no nosso país tem mais de 7 milhões de animais. Só que desses 7 milhões, 4 milhões e poucos são de insetos. 2 milhões e poucos de seres marinhos. Então já está começando a melhorar. Em média, aproximadamente, entraram na arca 40 mil pares de animais, considerando aves, répteis e etc. 80 mil animais lá dentro. Os outros compartimentos, que caberiam mais 40 mil animais, foi para colocar alimento, foi para colocar comida. Aí, usa a cabeça, a arca tinha uma única porta. Porque o reino de Deus só tem uma porta. A arca não podia fechar essa porta por dentro. Também, consequentemente, você não pode abrir por dentro. A Bíblia diz que Deus chama os animais. Eu imagino Noé pensando, já que o Senhor vai reconstruir o mundo, já que o Senhor vai reconstruir a terra, então tem animais que não valem nada, que não precisava vir para a arca. Tem animais que não prestam e que não precisava vir para a arca. Mas por que Deus chama todos os animais segundo a sua espécie? Independentemente se presta ou se não presta, porque Deus é misericórdia. Deus é a própria misericórdia. Por exemplo, a arca nos dias atuais é a igreja. A arca de Deus hoje é a igreja. A igreja é a arca dele. E ele chama para essa arca animais, só que agora racionais. Mas vamos dar uma olhadinha nos animais que ele trouxe para a arca. Ele trouxe rato. O rato, que benefício tem? O que ele pode oferecer para a gente? O rato, vamos considerar ele, quando a pessoa rouba, alguém diz, fulano é um rato. Porque ele é especialista em roubar. Rouba comida, sim ou não? Ele é ladrão. Mas quando o rato entrou na arca, ele não roubou dentro da arca. A hiena, presta para quê? A hiena mata rindo. Coloca na internet hiena matando leão, ela mata rindo. Você já viu cristão, crente, matar o outro rindo? Deixa para lá. O que essa hiena está fazendo na arca? O que a hiena está fazendo na arca se ela mata os outros rindo? Mas a misericórdia de Deus trouxe a hiena. O lobo não mata a ovelha? Alguém diz, ali tem um lobo disfarçado de ovelha, mas ele tem culpa de ter nascido lobo? Ele tem culpa de ter nascido rato? Ele tem culpa de ter nascido hiena?
E Deus chama para a arca a serpente, a cobra, que é traiçoeira. Mas entenda que dentro da arca, o ladrão não rouba. Dentro da arca, o que era traiçoeiro não trai. Dentro da arca, o escorpião não usa o seu veneno. Quantas pessoas que um dia chegaram na arca, que é a igreja, sendo ladrão, marginal, e o Espírito de Deus trabalhou nele, operou nele, e ele não roubou mais, não fez maldade com mais ninguém? Quantas pessoas que um dia chegaram na igreja, como eu cheguei, viciado, drogado, destruído, e porque entrei na arca, sendo essa pessoa má índole, Deus me transforma, Deus me muda, mas Ele me chama para a arca, Ele me chama para a sua casa, Ele te chamou para a casa dEle, não porque você merece, não porque eu mereço, mas é por causa da misericórdia dEle. Os animais não mereciam, a família de Noé não merecia, mas pela misericórdia de Deus Ele chama. Nós não estamos aqui hoje porque merecemos, mas nós estamos aqui porque Deus nos chamou. E aí Noé começa a receber visitas ilustres, começa a aparecer o casalzinho de vaca, de boi, começa a vir o casalzinho de zebra, começa a vir a hiena, começa a vir o lobo, começa a vir todo tipo de espécie. Naqueles 7 dias que Deus diz que os animais vão entrar na arca, a exemplo lá em Gênesis, que Deus disse para Adão que ia trazer os animais para ele colocar nome, e Deus ia trazendo os animais, e Adão ia dando nome. Agora Deus está trazendo os animais para a arca, e sejam bem-vindos, pode entrar, a casa é sua. E aí você imagina, depois que todos esses animais chegam, depois que eles entram, Deus fala, agora entra Noé, entra com a tua casa, entra com a tua família. E aí quando eles entram, diz a Bíblia que Deus fecha a porta da arca. Deus fecha a porta da arca dia 17 do 2º mês daquele ano. E aí começa o dilúvio, começa a chuva, começa a água subir, começa a tempestade. As pessoas se desesperam, a coisa está ficando feia. Está enchendo, as pessoas estão saindo do lugar baixo, indo para o lugar alto. Aí lembram do que Noé pregava. Por que a arca não podia ser fechada por dentro? Porque senão ela seria aberta por dentro. Você imagina o desespero. Imagina Noé dentro da arca, a sua família dentro da arca, e ouvindo as pessoas do lado de fora batendo, gritando, esmurrando, e dizendo, pelo amor de Deus, abre, pelo amor de Deus, está acontecendo, já morreu um tanto lá, um outro tanto lá, abre! E eles lá dentro não podiam abrir, porque não era eles que ordenavam, não era eles que tinham o controle da porta da arca. Você imagina o choro, você imagina o desespero, você imagina as lágrimas. O dilúvio, ele tem 40 dias de água, de dia e de noite, de forma ininterrupta, sem parar. A Bíblia diz que as águas crescem de tal maneira que a arca sobe, e considerando o monte mais alto, ela fica 15 côvados acima do monte mais alto, ou seja, ela fica 7,5 metros do monte mais alto. Tudo que existia, tudo que respirava, morreu nesse dilúvio. Agora vamos entrar na arca, vamos entender. Mais uma vez eu vou perguntar, dentro desse dilúvio, dentro dessa situação, desse cenário, ainda, qual é o melhor lugar para estar? Qual é o mais seguro? Dentro da arca. Você quer estar dentro da arca? Você tem certeza? Mas vamos lá. O maior zoológico que existe na Alemanha tem 16 mil espécies de animais, em média 40 a 50 pessoas trabalham lá para alimentar essas 16 mil espécies. Agora dentro da arca, com 80 mil animais, só tem Noé e a sua família. Eles precisam alimentar os animais
todo dia pela manhã. Eles precisam dar de comer para os animais. Será que você ainda quer ficar dentro da arca, considerando que você vai ter que trabalhar pra caramba? Você ainda quer ficar dentro da arca? Tem certeza? Porque vai ter muito trabalho para fazer. Você vai ter que alimentar os animais. Só para você entender, a porta só se abriu no dia 27 do segundo mês do próximo ano. Eles ficaram 1 ano e 10 dias dentro daquela caixa, dentro da arca, só com uma portinha lá em cima de 50 por 50 centímetros. Todo dia, de manhã, você tem que sair e tem que alimentar os animais. O tempo está passando, não dá tempo de dormir, não dá tempo de descansar, porque quando você termina de alimentar o último animal, o dia inteiro já foi. E quem come, evacua. Quem come, faz sua sujeira. Aí eles têm que voltar agora pela manhã, tem que voltar depois de alimentar. Lá no primeiro que alimentou, tem que começar a tirar as fezes, subir 3 compartimentos, jogar por aquela portinha de 50 por 50. Não tem mais tempo nem para dormir. Eles, em média, ficaram 23 horas, 22 horas, trabalhando, sem parar. Você ainda quer ficar lá dentro? O cheiro é insuportável. O barulho é insuportável. O mau cheiro é desesperador. Só que quando eles olhavam para a janelinha de 50 centímetros na hora de jogar as fezes, o cheiro lá fora era pior. Eles viam os animais boiando, eles viam os cadáveres boiando, eles viam crianças boiando, eles viam pessoas boiando, porque todo ser que respirava morreu naquele dilúvio. Se ali dentro fedia, se ali dentro era ruim, se ali dentro estava difícil, lá fora era pior. Lá fora da arca era muito pior. O que eu quero que você entenda? Que aqui dentro da arca, que é a igreja, você não vai encontrar pessoas perfeitas. Aqui dentro da igreja você vai também se deparar com um mau cheiro. Você vai se deparar também com um cheiro horrível. Aqui dentro da igreja, dentro da arca, você vai se deparar com pessoas imperfeitas. Mas ainda dentro da arca é o melhor lugar do mundo. Ainda dentro da arca é o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Se aqui dentro está difícil, se aqui dentro está ruim, se aqui dentro da arca você está enfrentando perseguições, você está cansado, tem hora que você tem vontade de morrer, se aqui dentro da arca tem momentos que você não suporta, você não aguenta, fora dela é bem pior. Lá fora é muito pior. Aí você vai compreender que Deus, pela sua misericórdia, chama todo tipo de animal para a arca. Deus, com a sua misericórdia, chama a hiena, chama o lobo, chama o escorpião, chama o rato. E aí o escorpião dentro da arca não vai usar o seu veneno. Aí a hiena dentro da arca não vai matar rindo. Aí você vai entender que dentro da arca, Deus, Ele trabalha, Ele entra no processo de operar em cada um de nós a sua obra. Aí você vai entender que Deus não exclui ninguém. Você vai compreender que a misericórdia de Deus que nos alcançou e que alcança pessoas que hoje são o lixo da sociedade, a misericórdia de Deus não exclui. E aí você vai encontrar, se já não encontrou, pessoas que hoje estão nas drogas, que hoje estão no vício, pessoas que hoje estão mendigando. Você vai encontrar pessoas que hoje estão na prostituição, pessoas que hoje estão no inferno. E quando você começa a conversar com ela, ela diz: eu já fui da arca, eu já fui da igreja,
Eu já servi a Deus por um tempo, e por que você não ficou? E por que você não permaneceu? Porque um dia, pelo meu pecado, um dia, pelo meu erro ou pela minha falha, me expuseram na frente de todos e me excluíram da igreja. Um dia, na frente de todos, ou um dia, alguém que se dizia pastor, que se dizia um servo de Deus, disse que eu era uma Jezabel dentro da igreja, e hoje eu virei garota de programa. Um dia alguém dentro da igreja olhou para mim e disse: você não tem jeito, é melhor você roubar, é melhor você virar bandido. E eu me tornei um bandido. Alguém um dia dentro da igreja, que se dizia de Deus, falou das minhas falhas, dos meus erros, e que ali não me caberia. E eu saí. E aí eu quero que você entenda um outro detalhe. Quando eu estou dentro da arca, eu vim para a igreja viciado, drogado. Me chamaram, vamos para a igreja, mas eu sou viciado. Mas Jesus te ama. Vamos lá para a igreja, mas eu sou viciado em crack, cocaína. Ele te ama mesmo assim, Ele te chama do jeito que você é. Mas eu sou viciado nas drogas, eu vivo na prostituição, eu vivo no inferno, eu vivo tudo errado. Mas Ele te chama mesmo assim. E aí Ele me chama. E aí eu venho porque diz que Ele me chamou com todos esses erros, com todos esses defeitos, que Ele me ama com tudo isso, que Ele me ama mesmo eu sendo esse lixo. E aí eu chego aqui dentro, ainda nem deu tempo da água baixar, ainda nem deu tempo dele trabalhar em mim. Aí alguém vai chegar em mim e vai dizer: mas agora você não pode usar essa roupa, porque senão você vai para o inferno. Agora você não pode usar esse cabelo, senão você vai para o inferno. Agora você não pode passar esse esmalte, senão você vai para o inferno. Aí vem alguém e começa a ditar o que você pode ou o que você não pode. E porque você ainda não tem uma maturidade espiritual, você infelizmente acaba se deixando levar pelo que os outros dizem ou pensam. Porque quando alguém chegar para mim e falar: mas agora você não pode mais usar essa roupa, agora você não pode mais usar esse cabelo, agora você não pode mais ser assim ou ser assado, porque você está dentro da igreja, eu vou pedir para ver, deixa eu ver o furo na sua mão direita. Se você mostrar na mão direita, eu pergunto: cadê o da esquerda? E se mostrar o da esquerda, deixa eu ver o furo dos seus pés. E se você mostrar dos pés, eu vou perguntar: cadê sua certidão de nascimento? Se você for Jesus Cristo, eu vou obedecer. Porque eu não estou aqui na arca, porque Deus me achou melhor que os outros, porque eu tenho mérito. Eu estou aqui na arca porque Deus me chamou. Você está aqui na arca com seus defeitos, erros, porque Deus te chamou. E aqui na arca Ele vai trabalhar em você. Ele vai mudar você num outro homem. Para uma pessoa pode ser no primeiro dia, para outra no primeiro mês, para outra no quinto mês, para outra num ano. Mas você está dentro da arca. Mas ele saiu da igreja e estava fumando, mas está na arca. Daqui a pouco ele para. Mas ele estava na igreja e estava no pecado, mas ele está na arca. E se Deus chama o lixo e não despreza o lixo do mundo e traz para a arca, como que Deus vai desprezar quem está dentro da arca? Como que Ele vai excluir quem está dentro da arca? É bem verdade que eu dentro da arca decido. Você cantou agora há pouco: eu decidi não ser assim. Eu dentro da arca eu decido se eu quero continuar sofrendo ou não, se eu quero continuar no chiqueiro ou não. E à medida que eu decido, à medida que eu vou decidindo, à medida que eu vou me entregando, à medida que eu vou me rendendo, a misericórdia de Deus vai me mudando. A misericórdia de Deus vai me transformando, a misericórdia de Deus vai operando. Deus falou para Noé: pega os animais de 2 em 2, segundo a sua espécie, e leva para a arca, para que eles se mantenham vivos contigo. Deus, Ele quer fazer em você, para que faça através de você depois. Deus, Ele quer mudar você para depois transformar a sua família, transformar os seus familiares. Deus, Ele quer operar em você. Então a arca, a igreja, não é lugar de pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas estarão no céu, viverão no céu, depois da volta de Jesus, ou da sua morte, se você estiver
andando com Ele, servindo a Ele. Mas enquanto vivermos aqui nessa terra, nós estamos no meio de animais. Somos considerados animais racionais. Mas somos considerados animais. Estamos dentro da arca. Não exclua ninguém. Não despreze ninguém ou menospreze ninguém. É bem verdade que tem aquele aqui que, graças a Deus, veio de um berço evangélico, aprendeu desde o princípio, desde o início, desde o começo, a temer a Deus, a respeitar a Deus, a andar com Deus. Você ainda criança, sua mãe lia a Bíblia, colocava a mão, te abençoava, te ungia todo dia. Você ainda criança, os seus pais ensinaram os princípios da fé, mas outros não. Outros não. Pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, pela sua família, pessoas que se enveredaram para o mundo dos vícios, das drogas, da marginalidade, etc. Deus está chamando. É como se a gente ouvisse Deus agora, ecoando a voz dele no mundo e dizendo: corre para a arca que ainda dá tempo. É como se nós estivéssemos agora vivendo aqueles dias em que Noé estava chamando, que Noé estava dizendo: vai vir um dilúvio. É como se Deus estivesse agora gritando, a voz dele ecoando, e ele dizendo: corre, entra na arca, porque ainda dá tempo. É como se Deus estivesse falando com todos nós, seres humanos, como ele chamou os animais. Ele está dizendo: corre, entra, porque vai dar tempo. Corre e entra, porque ainda dá tempo. Corre e entra, porque ainda tem salvação. Coloque a cabeça no travesseiro e não menospreze, não se exclua. Não fique se cortando, se martirizando espiritualmente falando. Não fique olhando para os seus defeitos, para as suas falhas e achando que não há salvação, achando que não há perdão. Jesus está te chamando. Ele está dizendo: corre e entra na arca, porque ainda dá tempo. A porta ainda não fechou, dá tempo. O dilúvio ainda não chegou, dá tempo. Mas quando a porta fechar, não adianta bater. Quando a porta fechar, não adianta acordar nessa hora. Não adianta entender nessa hora que você ganhou a sua vida nesse mundo e perdeu a salvação. Entenda que você perde nesse mundo. E você vai perder quantos anos? Você vai viver mais quantos anos? E num todo, você pode viver 100 anos, não mais que isso. Se viver mais 5, 10 anos, e olha lá. Mas nós, seres humanos, nós vamos viver 100 anos, se Jesus não voltar. E acaba. E fica tudo aqui. Quando ele mandou entrar na arca, Noé e a família, eles não levaram os seus móveis. Eles não levaram os seus pertences. Era só a comida e a família. Tudo se perdeu, tudo ficou. O dilúvio acabou com tudo. A arca pousa no Monte Ararat, que fica lá na Turquia. 1 ano e 10 dias dentro daquela caixa. Fede, mau cheiro, muito trabalho, mas lá dentro era o melhor lugar. Aqui dentro, procure cuidar da tua vida e não da vida dos outros. Procure olhar para você e não para os outros. Para de se achar melhor. Para de se achar mais santo, porque você não está aqui porque merece. Você está aqui porque Deus te chamou. Para de se achar melhor do que os outros, menos pecador do que os outros, porque você não está aqui porque merece. Você está aqui porque a misericórdia de Deus te chamou. Para de achar que você é melhor que os outros. Para de achar que o pecado do outro é mais grave que o teu, só porque o pecado do outro apareceu e o teu não apareceu. É o sujo falando do mal lavado. Nós estamos na arca.
Se cada um trabalhar, se cada um fizer a sua parte, você não vai ter tempo para cuidar da vida dos outros. O padre estava almoçando com a garrafa de vinho do lado. A membro da paróquia do padre viu, já veio logo filmando, né? Porque hoje é assim. Seu padre, tudo bem? Tudo bem. O senhor está tomando um vinho? Eu estou, senhora. E pode? Ele falou, minha tia tem 90 anos. E ela toma vinho? O padre falou, não, ela cuida da vida dela. Cuida da tua vida. Para de se achar mais santo do que os outros. Porque você não está aqui porque merece ou porque é santo. Você está aqui porque a misericórdia de Deus te chamou. Senão você não estaria. Você está aqui porque Deus te chamou. Você está aqui porque Deus te escolheu. Aí pensa comigo. Se aqui dentro da arca é o melhor lugar, lá fora é pior, 1000 vezes. Precisa lembrar você que de manhã você tem que dar de comer, que de tarde você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Não precisa. Precisa lembrar uma pessoa que tem uma experiência com Deus, que vê Deus, que conhece a palavra dEle. Precisa lembrar que ela tem que ser dizimista. Mas infelizmente para alguns, sim. Na sua maioria, quando eu atendo, a pessoa me conta o chiqueiro que ela está vivendo, o inferno que ela está vivendo, a maldição que ela está vivendo. E aí eu pergunto, você está sendo dizimista? Não. Mas você não sabe? Sei. Você não conhece? Conheço. E por que você não faz? Por que você não obedece? Deixa de ouvir a Deus para ouvir o diabo. Nós estamos dentro da arca com pessoas que estão pegando a palavra de Deus e jogando no lixo, jogando no chão, pisando. Nós estamos com pessoas dentro da arca que já era para estar lá na frente, já era para a porta estar aberta, já era para esse dilúvio ter passado, já era para ela ter evoluído, já era para ter melhorado. Mas ela insiste em não fazer a parte dela. Ela insiste em não obedecer. É para vir todo dia, vem todo dia. É para se batizar nas águas, se batiza. É para ser dizimista, seja dizimista. É para agir, age. Que você vai ver a grandeza de Deus. Você não está dentro da arca para continuar sendo quem você era quando foi chamado. Você não está dentro da arca para continuar com os mesmos pensamentos, para continuar sendo a mesma pessoa. Pode ser que não mude tudo num dia só, mas dia após dia tem que haver uma evolução. Tem que haver uma decisão da sua parte. Em alguns casos tem que haver vergonha na cara. Em outros casos tem que ter atitude. Porque ninguém precisa falar o que faço ou não, o que deixo de fazer ou não, o que visto ou não. A mulher pode ter chegado na igreja, que Deus chama pela sua misericórdia, e ela pode ter entrado como ela é, vivendo na prostituição. Ela veste um guardanapo no lugar de uma saia. Ela não é excluída, impedida de entrar pelas vestes. À medida que vai passando o tempo, alguém precisa lembrar e falar que aquilo ali não está legal. Ela vai se tocando, ela vai entendendo e vendo, peraí, isso aqui não está legal, chama a atenção dos homens, chama a atenção de pessoas. Isso aqui não está ficando bacana. Automaticamente ela vai se policiando, ela vai mudando. Daqui a pouco ela está mudada. Porque o Espírito de Deus fala, o Espírito de Deus trabalha. O Espírito Santo diz. Ele vivia mentindo, ele vai vendo que não combina mais, ele para de mentir. Ele falava palavrão, ele vai vendo que já não combina mais, ele já não se sente bom, já não se sente como ele se sentia falando palavrão. Ele vai mudando, ele vai se libertando. À medida que essa pessoa está dentro da arca e vai ouvindo, há uma evolução dentro dela. Há uma transformação. Ela era uma hiena que matava os outros rindo, agora ela não faz mais maldade. Ele era um escorpião que vivia ferrando os outros, ou ferroando, mas agora ele não faz mais isso, porque ele foi mudando à medida que ele foi ouvindo a voz de Deus. Ele era o rato que vivia roubando os outros,
Mas agora ele não rouba mais, agora ele é fiel a Deus. Quando a arca abre a porta, primeira coisa que Noé faz, ele levanta um altar e sacrifica a Deus animais. Apresenta sacrifício. A Bíblia diz que Deus aspirou o cheiro do sacrifício, se agradou e fez uma aliança com um homem naquele dia. Disse: eu nunca mais vou matar a humanidade como eu fiz. E a prova da minha aliança vai ser o arco-íris. O arco-íris, quando você vê no céu, você vê só metade. Essa é a parte de Deus, porque a outra parte tem que ser do homem. E aí Deus deu ao homem esse poder de decidir se serve ou se não serve, se anda ou se não anda com ele, se obedece ou se não obedece. Aí alguém pode dizer agora, essa pandemia, lá em Manaus, faltando oxigênio, pessoas morrendo, Deus não é Deus, Ele não podia soprar e acabar com a pandemia, Ele não podia soprar e levar o oxigênio? Sim, mas Ele deu ao homem o poder de decidir. Ele deu ao homem o poder da bênção e da maldição, da vida e da morte. Se o homem decide, escolhe viver os prazeres dessa vida e não buscar a Deus, ele não vai de intruso. Se o homem não busca, não entra na arca, na presença dele, não se volta para ele, ele não vai até o homem. Ele disse: vinde a mim. Ele não disse: espera que eu vou até você. Nesse domingo próximo eu vou falar da arca, da aliança. Você vê que Israel não tinha rei. O último juiz de Israel foi Samuel. E o povo começa a pedir um rei, um homem como rei. Por que Israel não tinha rei? Porque o rei de Israel era Deus. Não precisava de um homem no trono, era Deus quem reinava. Por que a arca da aliança não tinha leme? Porque era Deus que era o capitão, o marinheiro da arca. É Deus que tem que me guiar, me dirigir quando você se coloca à disposição dEle. E aí, nem sempre Ele vai dar o que você quer, mas Ele vai dar o que você precisa. E ainda que Ele não esteja dando o que você quer e está dando o que você precisa, não quer dizer que a sua história acaba aí, não quer dizer que a sua vida acabou. E alguém usado pelo diabo vai chegar e vai dizer: cadê o teu Deus? O que você está indo fazer na igreja? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que não aconteceu? E porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que a palavra dele é viva, eu vou dizer: mas eu não alcancei ainda tudo o que quero, mas Deus não tem deixado me faltar nada. Deus tem suprido. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar em meu favor. Ah, mas você ainda não conquistou, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar em meu favor. Mas você ainda não tem carro, não tem casa, você ainda não tem prosperidade. Hoje, dia 17 de janeiro de 2021, você sabe o que é prosperidade? Para quem está lá no hospital e não consegue respirar. Prosperidade para aquelas pessoas hoje seria oxigênio. Seria respirar normal, sem precisar de um balão comprado de oxigênio. Tem um banco, no banco cheio de dinheiro, mas o oxigênio falta, não vem. Não tem oxigênio. O que é prosperidade hoje para aqueles que estão lá no hospital, morrendo? É saúde. E hoje você está aqui perfeito, nenhum resfriado você tem, e graças a Deus por isso, você hoje é a pessoa mais rica e não sabe. É que quando falamos de prosperidade, vem na nossa mente só dinheiro, casa, carro, conquistas, e você tem que ter e vai ter, mas prosperidade vai muito além disso. Deitar e pegar no sono é algo maravilhoso, mas para quem sofre com insônia, é algo que está muito distante. Então hoje eu deito e pego no sono, eu sou próspero. Prosperidade hoje, para quem tem uma doença, que ele não consegue comer uma colher de arroz, e o sonho dele era poder comer, e você pode comer um arroz puro, e pode. Você é o mais rico hoje.
Fique em pé, por favor. Isso é ser próspero para quem não pode ficar em pé. Para quem está numa cadeira de rodas, a maior prosperidade que seria para ela, era ela fazer isso aí, poder ficar em pé. Era ela poder andar sem depender dos outros. Era poder tomar banho sem depender dos outros. Quem tomou banho hoje? Quem te deu banho? Você tomou banho e nem se deu conta que você era o mais rico. Porque tem gente que para tomar banho hoje, alguém teve que levar ele no banheiro, ele passar pela humilhação de ter uma pessoa dando banho. Dele ter ido ao banheiro e para fazer suas necessidades fisiológicas, alguém teve que limpá-lo, teve que lavá-lo. Você está sendo mais próspero e não sabe. Eu sei que o meu Redentor vive. Aí Israel queria um rei. Samuel ensaiou para falar com Deus. E quando foi falar com Deus, ficou enrolando. Deus falou: Samuel, eu sei que você veio falar para mim que o povo quer um rei. Então você avisa a eles que eu estou me mudando de Israel. Porque eu só fico onde eu sou bem-vindo. Eu só fico onde as pessoas querem que eu fique. Então você avisa a eles que eles vão ter um rei. Mas no dia que esse rei, homem, assumiu o trono, eu me mudo de Israel. E antes de Saul assumir o trono e se tornar rei, acontece uma guerra. E a Arca da Aliança é roubada de Israel. A presença de Deus se muda de Israel. Deus sai de Israel. Porque Deus é um gentleman. Ele é educado. Ele é fino. Ele chega na tua casa e ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu não arrombo a porta. Eu não entro na marra. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. Deus só fica onde Ele é bem-vindo. A arca foi embora. E aí, como ela voltou, aí eu te conto no domingo próximo. Mas agora, use a sua capacidade de raciocínio. Você tinha um familiar que enquanto ele estava vivo, ele era endemoniado. Ele era viciado, agressivo. Você tinha um familiar que enquanto ele estava vivo, você só penou, gemeu, sofreu com ele. E hoje você tem consciência que ele está lá no inferno. Se você tivesse o poder hoje de ir lá no inferno e tirá-lo do inferno, você iria? Você iria? Mas ele era mau, cachaceiro, ladrão, te pediu emprestado, não pagou, te fez mal. Mas mesmo assim, se você pudesse ir lá no inferno e tirar ele, você iria? Quem iria? Mas ele fez mal a você. É o seu familiar, mas você só gemeu enquanto ele estava aqui. Mas se você pudesse hoje, lá no inferno, abraçar, tirar ele de lá, você iria? Quem iria? Quem iria? Se nós que somos maus, de índole má, a Bíblia diz isso, faríamos isso, você imagina Deus. Você acha que Ele tem prazer que você seja engolido pelo dilúvio? Você acha que Ele tem prazer nos que estão lá no inferno? Você acha que Ele tem prazer naqueles que abandonaram, que rejeitaram Ele? Você acha que Ele não sente? Você acha que Deus, Ele também não sente quando você dá as costas ou não obedece? Só que Ele não pode te obrigar a servir a Ele.
Ele não pode te chacoalhar e te obrigar a andar com Ele. É decisão sua. Ele pensou que o ser humano fosse usar pelo menos 1% da sua massa cinzenta e decidisse andar com Ele. Obedecer a Ele. Se você pudesse colocar toda a sua casa dentro dessa arca, ainda com mau cheiro, ainda com sujeira, mas é o melhor lugar, porque é o único veículo para levar para o céu. Você lutaria pela sua família ou não lutaria? Sim ou não? Deus disse para Noé: pega os animais, 2 de cada espécie, deixa entrar na arca. 2 de cada espécie, para permanecer vivo contigo. E por causa de Noé, a família dele entrou. Foram os agregados. Mas só entraram por causa de Noé. Sabe o que você vai fazer hoje? Agora? Depois da reunião? Sabe o que você vai fazer amanhã? Essa semana? Você vai falar com alguns familiares seus, os que o Espírito de Deus vai te tocar para chamá-lo. Familiares que você não falava há alguns dias, ou algum tempo. Outros que você fala todo dia. Mas você sabe com quem ou a quem você vai direcionar isso que eu vou te falar. Você vai fazer um voto por ele sem ele saber. Eu vi uma reportagem que o sujeito clonou o WhatsApp da pessoa, mandou mensagem para os contatos dela: ô irmã, eu estou aqui precisando de R$1.000 urgente, faz um Pix aí. Aí fez o Pix, fez a transferência, depois viu que era fraude. Não é isso? Você vai chegar para um familiar, aquele que é o mais pobrezinho, que você sabe que está numa situação ruim, você vai dizer assim para ele: eu precisava de R$4. Nem que eu te pague depois. Ou me dá, ou ainda que você me empreste, eu te pague lá na frente. Não sei quando. Mas eu precisava de R$4 seu. 2 notas de 2. Deus mandou pegar 2 espécies de cada animal. Não fala nada para ele. Coloca o nome dele na nota bem pequenininho. Chega para o outro, que tem um pouquinho melhor: eu precisava de R$10. Você me arruma 2 notas de 5. Para o outro, 2 de 20. Para o outro, 2 de 50. 2 de 100. Para aquele melhorzinho, 2 de 200. Não diz nada. Para que é? Chega domingo que vem, pega essas notas. Ainda, mas ele mora em outro lugar, em outra cidade. Ainda que ele transfira para a tua conta, você vai sacar e vai trazer a espécie. Não é chegar aqui no domingo: vou passar o cartão. Não, é você ter esse trabalho. Representando esse, aquele outro e aquele outro, várias classes dos seus familiares. Coloca o nome bem pequenininho. Apresenta a Deus. Chega aqui domingo, nessa mesma folha que nós pregamos, nessa mesma folha que você leu. Você vai escrever o nome deles, vai colocar essas notas representando eles. E vai colocar no altar. Vai dizer: meu Deus, está aqui na arca a minha família. Eu coloco na arca os meus familiares. Essa oferta pela minha família. Em breve, na hora que ele vir se converter, aí você vai dizer: lembra aquele dia que eu te pedi 2 notas disso, 2 notas daquele valor? Foi aquele voto que eu te coloquei na arca. E Deus te chamou. Você não vai precisar ficar chamando para vir para a igreja. Porque você chama, ele não vem. Mas quem vai chamar é Deus. Pelo voto que você vai fazer. Aí eu pergunto: será que vale a pena? Ou é muito dinheiro? Porque se você olhar para o financeiro, você vai fazer contas e vai ver que financeiramente é um valor que você não pode. Ou que de repente ele não vai dar. Mas Deus está chamando agora. Quando você pedir o valor, ele vai dar. Não vai nem perguntar por quê. E é esse valor que você vai botar no altar, representando Ele, que vai salvá-lo. Que vai tirá-lo do mundo dos mortos e vai trazer para a vida. Vai trazer para Jesus. Amém? Se você crê, pega a folha que você tem aí, pensa nos
principais familiares. Familiares que Deus está colocando aí na tua mente, nos teus pensamentos, que já se afastaram, que já foram da fé, que nunca foram. Pensa. Levanta a folha e diga assim: meu Deus, eu quero ser o Noé da minha casa. Eu quero ser o Noé da minha família. Que através da minha fé, da minha disposição, da minha obediência, que esses familiares sejam chamados pelo Senhor para entrar na arca, para vir para a tua presença. Fala: meu Deus, me usa para salvar a minha casa, me usa para salvar a minha família, me usa para salvar os meus familiares. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, a arca, a igreja, é lugar de pessoas perfeitas? Não. Mas ainda é o melhor lugar para estar. O mais seguro. Fica na arca. Não saia da arca. Tem uma senhora que mandou para Ana Cláudia outro dia no WhatsApp, dizendo: eu acho que eu vou parar de ir aí no Hospital da Alma, porque tem uma pessoa que soube que eu estou indo aí no Hospital da Alma, e aí está metendo pau, está criticando, está falando, está dizendo, e falando asneira aqui, asneira ali, asneira lá, e de tanto ele falar, eu acho que eu vou parar de ir. Aí eu falei para Ana Cláudia: pergunta, se essa pessoa que está falando tudo isso, tem nas mãos, tem na mão direita o furo, na esquerda outro furo, nos pés os furos da cruz, pede para perguntar para essa pessoa se o nome é Jesus Cristo. Porque se não for, fala para ela ignorar. Se não é Jesus Cristo que está falando isso para ela, ela tem que ignorar. Se não é Jesus Cristo que está falando, então, meu caro, você tem que dar um tapinha assim, ó, no ombro e falar assim, ó: sai para lá, baixa em outro terreiro, Satanás, porque eu estou na arca, porque Deus me chamou. É ou não é? Você tem que falar: ô Satanás, vai baixar em outro terreiro, porque eu só estou aqui porque Deus me chamou. Se você gosta ou não gosta, se você quer ficar aqui ou não quer ficar aqui, o problema é teu. Mas se você quer ir para o mesmo céu que eu vou, você vai ter que viver comigo aqui. Você vai ter que conviver comigo. Você quer ir para o mesmo céu que eu vou, você vai ter que entender então que as lutas, as dificuldades, as perseguições são as mesmas. É ou não é? Sim ou não? Ouça a palavra de Deus. Para de ouvir aqueles que não servem 1% da palavra. Para de dar crédito a pessoas que não servem 1% e querem doutrinar você. Querem ensinar você. O Austin estava aqui sexta-feira, deu testemunho e falou: eu fiquei livre do vício, eu gastava 8 mil por mês com drogas, o meu pai me dava dinheiro para eu pagar traficante, o meu pai era meu amigo quando eu estava no vício. Ele está 4 meses curado, ele veio aqui, tem um vídeo, ele vomitando, está curado, está livre. Antes o pai tinha que botar comida na mesa dele, agora ele voltou a ser o pai, o marido. E o pai agora virou inimigo dele. O pai tem ódio dele. O pai não fala mais com ele. E o pai diz para ele: você é trouxa de ir naquela igreja. Era para o pai estar andando nas nuvens. Era para a família estar dizendo: graças a Deus, o meu filho está na arca. O meu filho está mudando, está transformando. Mas eu falei para ele e fiz ele entender que não é o pai, é um demônio no pai. E que amanhã Deus vai chamar o pai também. Deus não exclui, mas são lutas, são perseguições. E agora eu vou deixar de estar na arca para ouvir essas palavras? Não! É agora que eu vou colocar mais força. Diante das ameaças do mal, coloca mais força. Diante das ameaças, diante das tribulações, das dificuldades, coloca mais força. O que não te mata, te fortalece. Você sabe como que é feito, ou como foram feitas as principais vacinas? Se você não sabe, eu te conto. Por exemplo, o veneno, a vacina, o remédio, quando você é picado de uma cobra, por exemplo,
E aí vai ter que vir um Butantan dar a vacina lá para neutralizar o veneno da cobra. Como que foi feita a vacina? Pegou-se o veneno da cobra, injetou na jugular de um cavalo. E o cavalo, o sangue do cavalo, produz anticorpos, se torna aquele veneno potencializado, mais forte, com outros ingredientes, que quando a cobra te pica e coloca aquela vacina em você, o veneno vai embora. Neutraliza, acaba. Mas o veneno da cobra teve que ser injetado num cavalo. Produziu-se anticorpos, se tornou potencializado aquele veneno, para neutralizar o mais fraco hoje. Aqueles venenos, aquelas picadas que você está levando, você está produzindo anticorpos. Você está se tornando forte. Você vai levar pedrada, paulada, como Paulo. Lutas, pedrada, você vai dizer, pode bater, pode apedrejar. Que aqui já tem anticorpos. Mas eu não largo o meu Jesus. Amém?